Federal Alexis Fontaine e o deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Antes de mais nada, bem-vindos e eu já vou explicar aqui as nossas regras. A gente tem por premissa o equilíbrio da fala dos convidados. Então, cada um terá cerca de 2 minutos para a resposta. E para que a gente não fique aqui sendo indelicados, nossa imagem na tela, a sinalização é essa. Quando estiver acabando o tempo, a nossa imagem vai aparecer aqui na tela para vocês. Feitas as considerações iniciais, vamos à primeira pergunta. Agora, a PEC dos benefícios, que será votada hoje à tarde, é considerada por muitos especialistas e por parte da oposição como uma PEC eleitoreira. Começando pelo deputado Ricardo Barros, a PEC é eleitoreira, deputado? Claro que não, a PEC... Aliás, o Chile estabeleceu hoje auxílio emergencial lá também, para 7,5 milhões de chilenos. Os Estados Unidos, o presidente Biden pedindo para baixar a gasolina, o Reino Unido tomando medidas duras também para combater a inflação. Em todos os países do mundo se tomam medidas para combater uma inflação que é sistêmica em todo o mundo, que decorre da pandemia e da crise entre Rússia e Ucrânia, da guerra, que aumenta o preço dos alimentos, aumenta o preço dos combustíveis, e é preciso conter essa inflação que corrói o poder aquisitivo das pessoas. Então, a nossa PEC, ela visa aumentar o auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600, vale caminhoneiro, R$ 1.000 por cada um dos 650 mil caminhoneiros cadastrados, auxílio taxistas, vale gás, que é bimensal, passa a ser mensal, e isso vai auxiliar muito o Programa Alimentar Brasil também, 500 milhões de reforço, compra da agricultura familiar e dá para quem mais precisa. Então, são um conjunto de medidas que vêm a socorrer as pessoas nesse momento de crise, né? O deputado Alexis fez uma demanda lá no Supremo, né, que foi negada agora, e a PEC terá tramitação e nós vamos poder atender e socorrer os brasileiros que mais precisam. Até porque já conseguimos baixar o preço dos combustíveis. O presidente Bolsonaro, desde o final do ano, vinha falando em baixar o preço dos combustíveis, ele eliminou os impostos federais dos combustíveis e agora conseguimos, com a inclusão de energia e combustíveis como serviços essenciais à população, reduzir o ICMS para 17%, beneficiando a todos. É uma PEC urgente, né? Ela não é eleitoreira, ela é emergencial, porque ela visa socorrer as pessoas que de fato estão sofrendo com esta crise. E passo agora a pergunta para o deputado Fontaine. Entendemos que ela é muito eleitoral, é um oportunismo, porque ela está no momento muito inadequado. A fome e a necessidade da população, ela vem historicamente, não é nesse momento que acontece isso. Agora, a forma como tudo aconteceu, né? A pensação de uma PEC em outra dentro da Câmara dos Deputados que não havia nenhum tema em comum, absolutamente nada em comum. Numa PEC que já estava em tramitação. Depois, cria-se o estado de emergência. Na Constituição nem existe esse estado, é o estado de sítio ou estado de defesa. Cria-se isso, havia uma menção disso dentro da lei eleitoral, mas não existe na Constituição rigorosamente isso. Motivada por algo que é absolutamente fora da nossa esfera. A guerra na Ucrânia, que aumenta combustíveis, mas os combustíveis já estão diminuindo por redução de impostos que eram extremamente elevados. Quer dizer, não é nem essa PEC que vai diminuir o preço de combustíveis. Ou seja, isso está sendo resolvido. Se a gente abre esse precedente, todas as eleições agora vai ter um estado de emergência provocado por um tsunami, por uma praga de gafanhotos no sul do Brasil ou por alguma outra sorte de efeitos globais que possam justificar isso. Nós não podemos abrir esse precedente. Temos que lembrar também da questão da anualidade. Existe um código eleitoral, existe uma Constituição que garante as instituições e se a gente força e viola, como está sendo feito nesse momento isso, uma expressão que a gente sempre fala, pau que bate em Chico, bate em Francisco, nós temos que lembrar que abrimos um precedente que o Brasil simplesmente rasga a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, a regra de ouro, porque tudo é válido no ano de eleição, tudo é válido para poder fazer com que a gente altere
o equilíbrio do certame. E isso a gente realmente não aceita. Vamos fazer a minha pergunta agora. Boa tarde aos dois. Começo agora com o deputado Alexis. A liberação de emendas, em especial também o orçamento secreto, garantem a aprovação e a votação da PEC dos benefícios? É uma boa pergunta, e óbvio que ela lubrifica, ela ajuda nesse sentido, mas entendemos que até esse orçamento do relator é outra excrescência que alterou em função da aprovação como chama, da orçamento impositivo, desculpe a expressão, e que alterou as regras do jogo dentro da própria Câmara dos Deputados. Um orçamento que era do presidente da República acabou virando um orçamento dos presidentes das casas, alterando inclusive os valores dessas emendas que eram do relator. E obviamente que isso é moeda de troca, é obviamente que isso acaba influenciando e podendo dar motivações para os deputados votarem a favor. Agora, falo isso, mas falo de forma contraditória, do outro ponto, que os deputados, em sua grande maioria, tanto da oposição quanto da situação, estão muito motivados a votar a favor, a oposição, inclusive, muito constrangida, porque num discurso contra, mas vai votar a favor, uma coisa muito, assim, muito sugênese, uma coisa muito engraçada. A verdade é que todos os deputados vão fazer palanque eleitoral com essa PEC. Vai todo mundo chegar na sua base e começar a falar: fui eu que liberei tantos mil para caminhoneiro, fui eu que liberei tantos mil para ajuda auxiliar, para isso, para aquilo, e vão fazer campanha eleitoral com essa PEC, como se fossem os donos desse dinheiro. Então isso vai, porque votaram a favor e vão fazer isso. Ou seja, não conseguem nem votar contra uma PEC absolutamente populista, na nossa opinião, tá certo? Do nosso ponto de vista, algo que todo mundo vai querer bater no peito e dizer que é dono disso. Partido Novo contra, entendo que alguns outros deputados que são contra esse populismo que permeia a política brasileira também vão ser contra, portanto, entendo que vai ser uma votação que sim, que nós não vamos conseguir evitar, tentamos evitar pelas questões constitucionais que apresentamos no mandato de segurança, mas indo para plenário, difícil segurar uma PEC dessa num ano como esse. Deputado Ricardo Barros, a liberação de emendas e o chamado orçamento secreto azeitaram essa votação? Claro que não, nós estamos falando em enfrentamento de crise. Todos vão votar a favor, inclusive a oposição, menos o Novo, porque sabem que a população está precisando desse auxílio. Não é possível falar: não, olha, nós vamos ajudar depois da eleição, viu? Agora vocês passem fome aí mais um pouco, que depois nós vamos resolver. Mas por que o senhor está fazendo agora? Porque nós agora tivemos os recursos de capitalização da Eletrobras, 25 bilhões de reais arrecadados, não previstos no orçamento, e os dividendos a mais da Petrobras, 40 bilhões de reais, capitalização da Eletrobras e dividendos da Petrobras. Portanto, nós estamos aplicando um excesso de arrecadação para os mais carentes do Brasil e não há endividamento nisso, né? Nós estamos fazendo uma coisa com recursos já arrecadados, por isso não há nenhuma preocupação fiscal quanto à medida que foi tomada. E a emergência se dá porque é emergência mesmo. Outros países estão fazendo medidas agora e não têm eleições, porque a crise se dá agora, não se dá em outro momento. Então, acho que está muito claro que essa medida é boa para o país, ela será aprovada por quase unanimidade dos senhores parlamentares. Iniciaremos a votação hoje a partir das 18, 19 horas e vamos encaminhar de forma muito segura a aprovação da matéria, porque sabemos que estamos fazendo o que é o certo, atender as pessoas carentes que precisam do apoio do governo, como foi feito durante toda a pandemia com o programa de auxílio emergencial do governo federal. Então, não vejo, não tem orçamento secreto, não tem. Primeiro que não existe orçamento secreto, tudo é publicado, todas as indicações de recursos são aprovadas tecnicamente dos ministérios, empenhadas e pagas. Tudo do Diário Oficial, não tem nada de secreto no orçamento. Isso é uma falácia que se criou e que se repete até injustificadamente, porque isso já foi absolutamente esclarecido. É muito mais transparente este modelo que nós temos agora do que era o RP2 do governo, da execução pelo governo das emendas. Temos agora 1 minuto para as considerações finais, começando pelo deputado Ricardo Barros. Olha, eu estou muito tranquilo, né? Os brasileiros estão muito tranquilos.
Nós sabemos que a crise é grande, que afeta o mundo inteiro, 9% de inflação na Europa, 9% de inflação nos Estados Unidos, isso não é visto há séculos. Nós temos realmente um momento ímpar, excepcional na economia mundial e que precisa ser enfrentado. Então, eu estou muito tranquilo, o governo está tranquilo, o presidente Bolsonaro sabe que precisa socorrer as pessoas, embora sempre preocupado com a responsabilidade fiscal, mas está aplicando recursos extraordinários já arrecadados, estão no caixa, não tem endividamento neste atendimento que está sendo feito, como aconteceu no auxílio emergencial, onde nós tivemos que captar recursos para fazer o auxílio emergencial. Agora é uma medida muito mais tranquila, muito mais bem recebida pelo mercado, porque está atendendo as pessoas que mais precisam. Então, vamos aprovar por quase unanimidade essa PEC hoje e será promulgada. Deputado Fontaine, 1 minuto agora. É mais um programa assistencialista que não resolve absolutamente nada. Em janeiro de 2023, essas mesmas pessoas vão estar passando fome do mesmo jeito e não vai ter outro programa. Ou seja, nós não resolvemos o problema, nós atacamos a causa dos problemas do Brasil. Se fosse um programa de geração de emprego e renda, de fato, para as pessoas poderem ganhar o seu próprio, nós, do Partido Novo, estaremos todos votando a favor. Agora, nesse momento, um programa desse, que vai só até o final do ano, que é só um tapa-buraco, em véspera de eleição, é de um oportunismo e de um risco de precedentes para a gente virar isso uma coisa recorrente no Brasil, perigosíssima, sem, assim, um risco enorme, sem precedente o que está acontecendo. Portanto, temos que lutar contra isso e não aceitar. Isso é para nós populismo, é jogar para a plateia, é querer ser dono de algo que não resolve em nada, absolutamente nada. É enganar o povo novamente. É triste que a gente tenha de novo nessa situação. Deputado Alexis Fontaine e também deputado Ricardo Barros, obrigado pelo bate-papo e pelo debate aqui